Qual é o tempo ideal para cada aula? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Quais são os aspectos que você vai levar em consideração para saber que tempo você vai escolher para dar de aula? 45, 50, 55, 1 hora, 1 hora e meia, 2? Afinal, qual é o tempo ideal? Então, vem comigo e vamos lá descobrir. E eu já começo dizendo para você curtir agora esse vídeo, se inscrever aqui no canal para sempre receber cada vez mais conteúdo e coloque a sua dúvida nos comentários que eu posso fazer um vídeo com a sua pergunta. E então, Simone, qual é o tempo ideal para as aulas? Aqui na SD Ballet, nós levamos em consideração ciclos de 7 minutos. Levando em consideração uma média de tempo de concentração das crianças. Houve um estudo feito para desenvolver os desenhos infantis. Se você lembrar, lá antigamente, talvez na sua infância, os desenhos eram super compridos e depois de um tempo os desenhos foram diminuindo de tempo. Eu lembro que a Turma da Mônica fazia tiras de 7 minutos e é exatamente isso que a gente pensa aqui. A gente entende que o tempo de concentração das crianças está diminuindo conforme o tempo vai passando. Além dessa questão da concentração, tem muito relacionado o que está sendo ensinado, como está sendo ensinado, se é legal, se é chato, tudo isso influencia, tá? Não é que uma coisa chata a criança vai ficar super concentrada durante 7 minutos. Não. Levando em consideração uma atividade legal. Então, para que a criança fique lá focadíssima, concentrada, é muito importante então que você desenvolva as atividades super legais. E aí aqui nós pensamos o seguinte, desenvolver ciclos de 7. Então 7, 14, 21, 28, 35, 42. E as nossas aulas aqui são de 45. Sobrariam 3 minutos finais, que é pra gente organizar as coisas, né? Entregar a lembrancinha de final de aula e tudo mais. Então o pensamento inicial foi esse. Agora, a gente já entende que o tempo de concentração das crianças é menor e que tem atividades que a gente consegue otimizar e fazê-las acontecer mais rápido. Então, a gente mantém ainda os 45 minutos, mas a gente quebra esses 7 minutos em atividades de 4, outras de 3, até porque eu já ensinei para vocês, né, já falei várias vezes para vocês, que as nossas histórias aqui, todas têm um roteiro, uma grande aventura, e uma parte da história é conectada com a outra parte da história e com a outra e com a outra. No meio de cada uma dessas coisas, acontecem os movimentos do balé, que é de fato que elas têm que aprender, mas a história é o que norteia, é a linha que leva toda aquela aula que acontece. Então, no nosso plano de aula, é tudo separadinho por tempo. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai pensar em atividades, uma atrás da outra, tudo ligado por uma história que faça sentido e vai pensar em ciclos de 3, de 4, de 7. A gente planeja aulas de 50 minutos, mas de fato a gente tem as aulas de 45, porque às vezes uma atividade é um pouquinho mais rápida. Quando a turma, por exemplo, tem 10 alunas, as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer. Quando a turma tem menos alunos, vai chover, faltou a galera, as atividades acontecem um pouco mais rápido. Isso você tem que levar em consideração também. Qual é o tamanho da sua turma? Então, o tempo ideal de aula é 45 minutos. Dentro dos 45, a gente consegue trabalhar tudo o que precisa trabalhar, início, meio e fim, história, movimento, encantamento, tudo acontece. E dentro dessa aula não dá tempo para a criança parar, para a criança ficar ociosa. Tem que ser uma aula ativa, dinâmica, 45 minutos de atividade da criança ali, ó, fazendo as coisas, se movimentando. Aí a sua aula vai estar ótima. Caso você faça uma aula, que eu vejo muita gente fazendo isso, faz uma aula, dá tempo para tomar água, para ir no banheiro, e aí enrola. 2000 anos depois. Vai uma criança por vez fazer atividade, isso se repete várias vezes. Aí vai precisar de 1 hora e meia, 2 horas. Mas eu digo para vocês com toda certeza, não precisa de 1 hora e meia, nem 1 hora não precisa. 45 minutos bem feitinhos é o tempo ideal para você ter uma excelente
aula de balé infantil. Então pega essa minha dica que é ouro, hein? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui na caixa de comentários que eu vou te responder e também a sua dúvida pode virar um vídeo para você. Aproveita, me segue no @SimoneDuarteOficial. Lá eu faço vários stories dando dicas sobre aulas de balé infantil e várias outras coisas para professoras. Tem um feed repleto de dicas. E se você chegar lá, coloca que você veio do YouTube. Me chama no direct que eu vou conversar com você, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender melhor o tempo da aula. E claro, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!